Alô, olá, olá, boa noite a todos, a todos, a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ciro Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres, colaborador do blog Feminário Conexões e também colaborador da revista cultural Debarde. Estamos iniciando mais um encontro dessas mulheres, sempre às terça-feiras, às 19 horas, normalmente, né, quando acontece algum imprevisto. E hoje eu vou ter a alegria de receber aqui, com essas mulheres, a escritora, poeta fantástica, a carioca Dilma Barroso. Daqui a pouco vamos recebê-la para uma grande conversa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Jo. Seja bem-vinda. Kátia Cedina, seja bem-vinda. Edna Almeida, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar de você, hein? Sejam todos bem-vindos. Vou chamar a nossa super convidada que já está aqui presente, a Dilma Barroso, viu? Para nosso super bate-papo. Vamos chamar a nossa convidada. Bem-vinda, Edna, seja bem-vinda. Super bate-papo com a escritora Dilma Barroso. Olá, boa noite, Dilma. Olá, Tudo bem? meu querido, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, começando nossa conversa. Que Estava bom. doida para estar aqui, feliz da vida. Obrigado. Uma honra, uma alegria imensa de receber aqui, Dilma. Já começo te agradecendo e seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Agradeço demais, Sidney. Você não imagina, desde a primeira vez que eu vi entrevista sua, que naquele momento eu já pensei, gostaria muito de ser entrevistada por ele. Mas Obrigado, Dilma. eu fico muito feliz mesmo, você não imagina, eu estava até ansiosa ao longo dessa semana, aguardando esse momento, de Que bom, podermos conversar um que bom. pouquinho. Eu fico feliz, Dilma. Eu também estava ansioso para conversar, para uma alegria muito grande te receber aqui, viu? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Flávia Ferrari, que entrou aqui. Boa noite, seja bem-vinda, Flávia, grande Flávia, escritora. Beijos. A Rosana aqui também entrou. Boa noite, Rosana. A Flávia que está com um livro agora que me escapou o nome, Flávia. Coloca aí para a gente falar o nome do seu novo livro que você lançou há pouco tempo para a gente falar, viu, Flávia? Seja É bem-vinda. tudo ficção, É tudo é é tudo ficção. ficção. Tudo é ficção. Obrigado, Dilma. Isso mesmo. Tudo é ficção. Um novo livro de poesias da Flávia. Ó, vamos ler a Flávia, que ela é uma ótima escritora, viu? Ela é uma pessoa sensacional também. Já esteve aqui em Nossas Mulheres também. Dilma, eu gosto sempre que eu... Obrigado. Sempre que eu começo as minhas lives, sempre que eu posso, eu gosto de ler alguma coisa que meus convidados escreveram. É uma espécie de cartão de visita dos nossos convidados. Eu separei aqui alguns poemas seus. Se você me permitir, eu gostaria de ler. Posso ler? À vontade, uma honra, vamos embora. Ok, obrigado. Margot, que é outra grande escritora, seja bem-vinda. Bom, primeiro que eu separei é do livro Consentimento, do livro, na verdade, mas é um poema fantástico. O nome do poema é Consentimento. Consentimento. Sim, tive de me despir de falsos pudores e a mim mesma pedir com sentimento, com muito sentimento, consentimento, para me exibir, tão despudoradamente nua, de mim mesma despida. É assim que me apresento, que me apresento. Que lindo, Dilma, que lindo. Na Separei verdade, esse um. poema tem... Leia, vamos? Desculpa te interromper, você fala alguma coisa, Dilma? Por favor. Não, eu ia dizer como esse poema expressa a verdade de alguém que durante anos manteve seus poemas arquivados, guardados em gaveta na era pré-computador, porque não tinha coragem de mostrá-los. Então, o consentimento é um pouco isso. Eu tive de conceder a mim mesma essa ousadia de expor o que eu ia escrever, o que eu tinha escrito já. Que legal, Dilma, e que bom que chegou essa ousadia em você. Para nossa felicidade poder ler seus poemas tão maravilhosos. Isso é muito bom. Entrou aqui a Maria do Carmo Silva, querida amiga poeta baiana, seja bem-vinda. Bom, o segundo poema que eu escolhi é Colheita, também do livro Consentimentos. Colheita.
Eu sou alma de coisas misturadas, aleatórias em sua essência. Sacode, sacode, sacode. O que sai? Uma doida com suas tralhas coloridas. Livros, louças, quadros, enfeites, cores, bijus, retratos e fatos. Goiabas, mangas e cajás da infância. Amadurecidos pela chuva na madrugada. Fertilidade que retorna aos montes e se eleva aos céus. A alma ainda não vai, não. Fica aqui colhendo e colhendo. Que lindo, Dilma. Que lindo. Agora, eu separei dois poemas do livro Temporal. O primeiro que eu separei é Roda, Roda. Não sou a que fica no canto vendo a vida passar. Sou aquela que vai para o meio fazendo a vida girar. Que lindo, Dilma. O segundo que eu escolhi do livro Temporal, Carpe Diem. Vivo como se meu tempo estivesse prestes a acabar no momento seguinte. Uma lucidez nua de quem se expõe sem pudor. Que lindo, Dilma. Que alegria, que satisfação, que honra poder ler seus poemas, Gil. Parabéns. Sidney, essa questão da poesia, eu digo sempre assim, meu texto nasce em forma de poesia. Então, eu me defino sempre muito mais como poeta do que como escritora. Escrever texto em prosa, para mim, é sempre um desafio muito maior, muitíssimo maior. E eu acabo tendendo sempre para a prosa poética, porque acho que a poesia é tão intrínseca à minha pessoa que mesmo no texto em prosa, ela começa a fluir. Então, o grande desafio para mim não é propriamente escrever a poesia, é sim trabalhar a poesia depois que ela surge. Mas escrever em prosa é sempre mais difícil, é mais desafiador. Mas eu encaro esse desafio, porque eu sou aquela que vai à luta. E está saindo muito bem, Dilma. A gente agradece e aprende muito com você, viu? Tenho certeza. A Maria do Carmo, nossa escritora baiana, falou que deu boa noite, saudações poéticas. Boa noite, Maria do Carmo. A Edna Almeida aqui, muito legal esse poema. A Rosana falou que lindos poemas. E a Mulherida de Serasa, a nossa Patrícia Cacau falou, Dilma linda, sou sua fã. Beijo grande para todas. Cacau, somos todos fãs de Dilma. E a Edna falou aqui, uau, sua raiz é poesia. Assim embaixo, Edna. Legal. Vamos conhecer mais um pouquinho da Dilma aqui, ó. Ela é carioca de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Carioca da Gema. Ela traz com ela a resiliência do pai dela e a fé da mãe dela. É católica por formação, espiritualista por decisão. Saboreia cada momento da vida como uma grande bênção. Ser professora e pedagoga foi uma decisão desde menina. Que legal. Me especializar em literatura, mediação de leitura e cultura afro, um chamado da poesia e da ânsia de verdadeiros conhecimentos históricos. Olha que legal. Me formar em psicanálise, uma necessidade de autoconhecimento. Olha que legal. Ser poeta e escritora é um fato revolucionário na maturidade. Olha que legal. E estudar sempre e ler muito são os caminhos que fizeram de mim essa mulher que escolher sua voz e sua palavra para cantar a esperança, a dor, a liberdade e a vida. Olha que linda. Sou autora de Consentimento Temporal, livros de poesia, das quais a gente leu alguns poemas agora no início. Já participou de mais de 60 coletâneas de poemas, contos e crônicas. Participo dos grupos de Mulherio das Letras, Mulheres Maravilhosas e Luaradas, e adoro declamar poemas nas redes sociais. Declamo muito bem, dicas de passagem. Tem um canal do YouTube dedicado exclusivamente à literatura brasileira contemporânea. O nome do canal é Dilma Barroso mesmo, né, Dilma? Sim. Onde ela divulga autores e autores pouco contemplados pela mídia, apesar da excelência de suas obras. Olha que legal, trabalho que faz a Dilma. Dilma, que bacana. Dilma, me diz uma coisa, como é que começou a sua história com a literatura? Você já falou um pouco aqui pela sua biografia, mas fala um pouco mais da sua história com a literatura, a vontade de escrever. Começou, já é uma coisa que já vinha desde criança, adolescência, foi na fase adulta mesmo? Conte um pouco pra gente. Pois é, Sidney. Aí é que está a grande revolução. Porque, na verdade, eu sempre fui menina de livro na mão. Menina que gostava
muito de ler, que gostava de reunir os primos, eu sou de família muito grande, eu gostava de reunir os primos para ler histórias para eles e consegui até em determinados momentos me livrar um pouco das correrias nos quintais que eram abertos, quando eu chamava todo mundo para ler. E estudar literatura era alguma coisa que eu sempre imaginei que eu fosse fazer, que eu sempre pensei que eu estudaria literatura. Mas escrever foi realmente, como eu digo, uma revolução na terceira idade. Porque as pessoas acham estranho, porque imaginam que todas as meninas tenham diários, que todas as meninas escrevam poemas de amor na adolescência. Eu não fiz nada disso. Eu passei a adolescência em branco, considerando o ato de escrever. Mas um dia, já aos 56 anos de idade, eu amanheci escrevendo poemas. E assim, em princípio foi um susto muito grande, porque eu não imaginava escrever. Eu sempre me imaginei, eu sou professora de literatura, né? Eu sempre li muito, sempre me imaginei falando de literatura, comentando literatura, criticando, enfim, eu sempre me imaginei trabalhando com literatura, mas jamais escrevendo. Até que um dia eu amanheci realmente escrevendo poemas e aquilo foi uma coisa que veio assim, aos borbotões. Eu de imediato já escrevi assim em sequência. Eu tinha levantava muito cedo, porque pegava às 7 horas da manhã na escola. Eu acordei assim numa explosão de poesia. Em princípio, aquilo foi um susto muito grande. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? É alguma questão espiritual? É alguma coisa, é alguma mensagem? E cheguei à escola um pouco assustada e conversei com um grande amigo. Falei, olha, está acontecendo uma coisa tão estranha. Eu amanheci hoje escrevendo poemas. E qual é o problema? Você trabalha com isso. A sua vida é ler. Você não está fazendo, não aconteceu nada, Dilma. Você abriu um canal e liberou o que estava represado aí dentro. Você estudou poesia, você trabalha com a poesia, você lê o tempo inteiro. Você tinha tudo isso represado. Agora abriu, minha filha. Com estas palavras. Agora abriu, minha filha. Segura essa onda. Vai em frente. Escreva. E aí eu comecei a escrever. E dei uma sorte muito grande, porque no primeiro concurso que me inscrevi, lá nos primórdios da internet, eu fiquei assim, muito surpresa, porque eu fui classificada em primeiro lugar. E saí daqui de Campo Grande, né, zona oeste do Rio de Janeiro, fui a Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, receber o prêmio. Aquilo foi assim ali acho que começou a verdadeira revolução, porque ali eu comecei a entender que o que eu fazia tinha valor. Outras pessoas gostariam de ler, outras pessoas gostaram do que eu tinha escrito, e aquilo foi um estímulo para que eu seguisse adiante. Mas mesmo assim, eu não ousei escrever logo um livro solo de imediato. Eu levei alguns anos publicando só em coletâneas, em antologias, e pouco comentava com as pessoas. Eu nem dizia que eu escrevia. Eu nem comentava, apenas os amigos muito próximos sabiam disso. E por isso esse acúmulo tão grande de textos em antologia, como você leu aí, eu já participei de quase 60 antologias. Enviava meus textos, era concurso, ou às vezes era apenas seleção, enfim. E fui seguindo. Quando a pandemia surgiu, eu falei, meu Deus, mas que loucura. Eu comecei a abrir já no computador, né, meus arquivos, 1000 poemas, 1000... Não é possível eu ficar juntando isso. Precisa ser agora, porque eu não tenho nem tempo para esperar mais. Então, durante a poesia, eu lancei o Consentimento, depois o Temporal, que foi lançado inicialmente como e-book, depois virou um livro artesanal e agora vai sair como livro físico também, numa edição já revista e ampliada.
Ele sai esse ano, o Temporal, e um pouquinho mais para frente saiu Toda a Prosa, que é assim, uma reunião de comentários críticos daquilo que eu escrevo na internet, enfim, dos contos e das crônicas que eu escrevo. É assim, o Toda Prosa é aquele Toda Prosa mesmo por ser capaz de escrever em prosa. É esse livro. Ele sai também, não sei se no final do ano ou para início do ano que vem. E vamos seguindo. Eu sou isso que eu estou te dizendo. Eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu sou uma pessoa... Eu costumo muito trabalhar os meus textos e trabalhar poesia em geral nas escolas. Eu já estou aposentada. Digo sempre que eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim, porque eu amo o ambiente escolar. Volta e meia eu faço oficinas literárias, rodas de leituras nessa minha área aqui. Eu estou sempre trabalhando com as escolas, com a garotada. Gosto de me revigorar no contato com os adolescentes, principalmente, com as crianças. E estou sempre nessa busca, né, de trazer alguém para escrever também, para entender que os escritores são pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas do povo. Eu acho muito importante que o adolescente perca essa visão de que o poeta, o escritor, é alguém de outro nível, é alguém sofisticado, é alguém de outra classe. Eu acredito que a poesia está na vida de todo mundo, só que as pessoas não percebem. Todos somos capazes de captar a poesia, né? Essa essência que é a vida. Que legal, Dilma, que legal. Uma vez professor, sempre professora, né? Ah, não Isso tem que jeito. E Não tem muito jeito. legal. Ah, Tanto, Sidney, que eu nem digo assim, quando alguém me pergunta, o que você é? Eu digo, eu sou professora. Eu nunca digo, eu sou professora aposentada, ou eu já estou aposentada, eu não sou mais nada. Eu sou professora. Eu acho que que a história, melhor definição para mim é essa. que história maravilhosa, Dilma. A Patrícia Cacau que deu aqui a mensagem aqui. Dilma linda, eu sou sua fã, um monte de coraçãozinhos. Todos nós somos fãs de Dilma. Patrícia Cacau, seja bem-vinda. A Flávia Ferrari falou que história fascinante. A Lucirene Pacanha aqui, escritora lá do Ceará, falou que maravilhosa, concorda assim, embaixo do Lucirene, grande escritora. A Rosana falou aqui, despertar poetizando, que maravilha. Oh. A Aida falou aqui, você abriu um canal, que massa. Ela tinha escrito mais uma coisa aqui também. A Aida também escreveu, que presente lindo, Deus te deu, amanheceu escrevendo poemas. O poema acordou em ti. Que Ah, que legal. lindo. Agradeço a todas. Beijos, meninas. Dilma, você também acrescentou a sua história à psicanálise, né? E isso teve grande impacto assim, no que você escreve, na sua poesia. Como é que você vê isso? Eu não vejo assim não, sabe, Sidney? Porque, na verdade, eu fiz o curso de psicanálise durante os 2 anos da pandemia. Eu tinha uma ânsia muito grande de me descobrir. E, assim, em momento algum, pensei em colocar em prática o conhecimento que eu adquiri na psicanálise. Não vou, em momento algum, abrir consultório. Também não me vejo, aos quase 70 anos de idade, que eu completo em novembro, sendo capaz de tratar da saúde mental de alguém. Na verdade, conhecer um pouco da minha saúde mental e me ajudar um pouco já é muito, considerando aquilo que eu aprendi com a psicanálise. Eu li muito, eu estudei muito, mas realmente em busca de maior conhecimento de mim mesma. E a psicanálise, obviamente, me ajudou bastante. Eu até sinto que a minha escrita mudou. Percebo que a minha escrita mudou. Não sei se é perceptível a alguém que analise mais detalhadamente meus poemas. Minha visão de mundo, obviamente, também mudou. Você começa adquirindo uma certa tendência a analisar os outros e precisa até, né, tomar conta em relação a isso, para você não estar conversando com as pessoas e não estar querendo analisar as pessoas, porque na verdade eu não quero isso.
Mas se você não se concentrar e não eliminar este lado, você acaba começando a fazer isso. E eu não quero. Eu não quero atuar como psicanalista. Eu quero continuar professora, poeta, escritora. Quero que a psicanálise me ajude a seguir, mas não serei psicanalista. Sou apenas alguém que quis saber um pouquinho mais de si. Que legal, Dilma. Você não quer fazer, não quer analisar, não quer exercer a psicanálise, um direito seu que tem que ser respeitado, mas não pensa nesse negócio de idade, não. Você está ótimo, faz um trabalho maravilhoso, é sempre bom ouvi-la, viu? Obrigada, Sempre, querido. viu? Obrigada. Obrigada mesmo. É. Sidney, eu digo sempre que eu vou seguindo. Eu vou seguindo assim, sem pensar no tempo que está passando. A minha visão vamos aproveitar este momento em que estamos aqui, porque Sim. cada momento é importante. Então eu costumo dizer, o tempo está caminhando ao meu lado. Eu não queria que ele estivesse lá na frente, não, mas eu quero que ele siga comigo. Vamos juntos. Não vai sair atropelando, correndo, não. Fica aí, fica comigo, me dê mais tempo. Eu tenho muitos projetos, eu tenho sonhos, eu ainda tenho coisas para fazer. Eu não me preocupo com o fato de já ser uma mulher de 70 anos. Isso não me incomoda em momento algum. Recebi muitas críticas quando, ao me aposentar, eu sempre disse isso. A hora que eu me aposentar, eu não pinto mais os cabelos. Vou ficar com meus cabelos grisalhos, vou assumir a cor natural. Primeiro porque eu acho lindo. Betânia já disse uma vez, e eu concordo inteiramente com ela. Ela disse que a gente leva a vida inteira esperando o cabelo embranquecer e quando ele embranquece, a gente pinta. Ela não pinta. Eu parei de pintar. E te digo, não é vaidade, mas eu me acho muito mais bonita com os cabelos brancos. E fui muito criticada por isso. Nossa, que bobagem. É o tal do etarismo, né? É o tal do etarismo. E assim, a gente enfrenta não só a questão do etarismo, mas eu enfrento uma outra questão, Cirino. Eu sempre fui uma mulher gorda. Depois que eu tenho duas filhas, a minha filha mais velha tem 47 anos, a outra tem 44. E na primeira gravidez eu engordei 20 e poucos quilos e nunca mais recuperei o meu peso. Então, assim, eu sou uma mulher. Hoje eu sou uma mulher gorda e para os padrões culturais brasileiros, uma mulher velha, com 70 anos. O que se esperaria há 20 ou 30 anos atrás de uma mulher de 70 anos de idade? Que ela estivesse dentro de casa, talvez ajudando os filhos a criar netos, que ela estivesse vendo televisão, fazendo crochê, tricô, mexendo um pouquinho na cozinha, mas eu não quero nada disso. Ou talvez eu possa dizer, eu quero isso também, porque eu gosto da minha casa cheia, eu adoro estar na cozinha. Eu diria que das funções domésticas, cozinhar é aquela que eu exerço melhor. Eu aprendi com a minha avó, com uma das minhas avós. E adoro ter minhas netas aqui. Minha casa é aquela casa onde você entra e de repente tem o brinquedo de uma em algum lugar, tem os livros da outra em outro canto. Eu tenho 3 netas de faixas etárias muito diferentes. Então, assim, eu sou aquela mulher, a dona de casa, a professora e, de certa maneira, eu posso dizer, né, a intelectual, porque sou aquela que lida também com os livros. E é assim que eu vou continuar sendo, com 70 anos de idade. Queira Deus, 80, 75, vamos em frente. É isso aí, pra frente, Dilma. Se alguém falar do teu cabelo, ignore, viu? Você tá linda com esse cabelo, viu? Tenho certeza. É bobagem, esse pessoal não tem mais o que fazer. A minha tia entrou aqui, só deu boa noite, dia. A minha tia Fátima de Manaus também entrou aqui, deu boa noite. O Magno Frezio, que é escritor, ator, dançarino, faz um trabalho lindo lá em Manaus, que mandou um abraço, grande live, amo esse projeto. Ele também é irmão da Beatriz Freitas, que é uma escritora também, poeta, família talentosíssima. Obrigado, Magno, seja bem-vindo. Entrou aqui também a Suzane Pereira, minha amiga, que é escritora, professora, faz um trabalho lindo
na escola dela lá, cultura. A Maria do Carmo esteve aqui, nossa escritora baiana. Parabéns, Dima. Faço minhas suas palavras. O poeta é humano, é gente, e por essa razão é essencial esta aproximação do poeta com todos os públicos, em especial com os estudantes. Isso mesmo, Maria do Carmo. A Exatamente. Rosana Batista de Andrade esteve aqui. Sou sua fã. Obrigado, Rosana. Seja bem-vinda. A Edna falando aqui. Amando ouvir você, Dilma, nossa Edna, que também é baiana, escritora baiana. Sejam todos bem-vindos. A Sulane aqui do boa noite, Sulane. Seja bem-vinda. Boa noite a Dilma, todas agora... e todos. Desculpe, te interrompi, perdão. Não, só estava cumprimentando e agradecendo a presença das pessoas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Que legal. Dilma, agora eu vou fazer um quadro que já é tradição aqui da nossa live, que se chama o Álbum Essas Mulheres, na qual faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, como eu sempre falo em todas as lives, numa sociedade, num país que é tão machista, misógino mesmo, é importante demais falar dessas mulheres, o legado dessas mulheres, o que elas fizeram, abrindo caminhos, abrindo portas, e abrindo portas daquele jeito, né? Botando o pé na porta, arrebentando porta, e por aí vai. Então, são mais de 100 mulheres homenageadas, 110, hoje é 111. Comecei com a minha conterrânea catarinense Antônia de Barros, uma grande escritora, jornalista, educadora, professora também, responsável pela criação do Dia do Professor, política também, a primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30. Aí eu falei mulheres fantásticas que eu tive para falar, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus, Cecília de Meirelles, Leila Gonzalez. Nossa, mulheres fantásticas que eu tive o prazer de falar aqui nesse espaço. Na semana passada eu falei da Dona Miltana, essa espetacular mulher, que foi uma contadora de histórias, romanceira, a maior romanceira do Brasil. Uma mulher fantástica, uma história maravilhosa, apesar de todas as dificuldades que ela enfrentou. Viu? Hoje eu vou ter o prazer de falar também de uma baiana espetacular, escritora, jornalista, professora também, professora das boas, viu? Ativista política, mulher que lutou contra a ditadura, tanto contra a ditadura do Getúlio Vargas, quanto a ditadura militar de 64. A Jacinta Patos, baiana Jacinta Patos, escreveu 4 livros, viu? E quem puder conhecer vale a pena. O Momento de Poesia de 1941, Canção de Partida em 1945, Poemas Políticos de 1951 e A Coluna, em 1958. A Coluna escreveu o poema principal desse livro, que é o nome da coluna, o Sanatório, para ter uma ideia. Mas a história dela começa em Cruz Alta, na Bahia. Ela nasceu lá, na fazenda Campo Lindo da Família. Jacinta Veloso Passos, o nome dela completo, filha do seu Manuel Caetano da Rocha Passos, conhecido por seu Ioiô, e de Dona Berila Eloy, conhecida como Dona Bebé. Ela tinha 4 irmãos. Ela era a terceira da família, né? Ela tinha a Maria José, a mais velha, a Dulce, depois ela, aí veio o Manuel Caetano, filho, de que o irmão que ela era mais próximo, e a caçula Lourdes. Né? Eles, muito tempo depois da família, em 1924, eles foram para Santa Fé, isso tudo ali no Recôncavo Baiano, e depois, em seguida, foram para Salvador, que o pai dele arrumou um novo cargo lá de fiscal do imposto do Consul, mas, na verdade, ele estava interessado em alavancar a carreira política dele. Ele era de uma família muito forte na cidade dele, na região dele, tradicional, com muita força, na política também. Ele queria alçar voos mais altos, né? E lá na Bahia, no Sobrado, onde morava lá, começou a vida lá, pode ser dizer, da infância e adolescência da Jacinta. Ela cursou lá a escola normal de Salvador, uma escola super prestigiada na época. E nessa época que ela cursou a escola, era muito religiosa, uma católica daquelas fervorosas. E interessante, quando ela cursava a escola normal, quando ela ia para as férias, que ela ia passar na fazenda Campo Lindo, ela dava aula para os filhos empregados da fazenda, que não tinham escola, não tinham ido para a escola, e ela fazia ela dava aula para os meninos. A consciência social já começou cedo. Né? E quando ela se formou na escola formal, ela foi ser professora de período integral, com aulas particulares, depois mais tarde sendo professora da própria escola normal, professora de matemática, uma disciplina na qual ela era muito boa. Ela também dava aula à noite para mulheres pobres, que nunca tinham estudado.
a maioria empregada doméstica, empregadas domésticas, assim, ela tinha toda essa consciência social, mesmo fazendo trabalho, ainda fazendo um trabalho social desse, né? Uma consciência social, desde cedo tinha Jacinta, assim. E aí, final da década de 30 ali, ela começou a sair muito com o irmão dela, né? Como eu falei, era o irmão que ela mais se identificava, porque os dois liam muito, tinham posições parecidas de política, né? De esquerda, tal, uma consciência social é, impressionante para a época, e ainda mais na família dela, que é uma família conservadora de política tradicional da Bahia, né? Bem oposto dos dois, assim. Então, ela começou a frequentar com o irmão rodas culturais de Salvador, né? Círculos intelectuais, artistas, conheceu bastante gente, conheceu o Jorge Amado, né? E no final da década que começou a Segunda Guerra Mundial, ela começou a colocar suas posições públicas, né? As suas posições públicas, assim. Ela começou a escrever para jornal, revista, escrevendo artigos, poesias, falando da condição da mulher também, né? Das opressões que a mulher sofria, da condição feminina, o que acontecia. Ela chegou a falar nas suas poesias, por exemplo, sobre a questão da virgindade, que era uma coisa tratada tão diferente para o homem e para a mulher. E ela tinha isso muito claro mesmo assim, ela não ficava presa com isso, não. Tanto que tem a história do namoradinho dela lá no final da década de 30, lá, que ela estava namorando, aí chegou um dia ela falou para o namorado, hoje nós vamos ter um ponto diferente. A minha amiga tem uma casa, ela não vai estar em casa, a gente vai se encontrar lá, vamos ter um ponto diferente. O que a gente vai fazer lá? Ele falou, hoje eu vou me entregar a você. E foi feliz. Grande desafio com essa liberdade, muito legal isso. Mas, depois disso, não foi um namorado, uma coisa que não foi adiante, ela conheceu lá na casa do Jorge Amado o irmão do Jorge Amado, o James Amado, que morava em São Paulo, estava visitando o irmão. Aí foi um encontro assim, explosivo, uma paixão arrebatadora. Logo os caras começaram a ficar juntos, isso foi no final de 43. E aí ela foi, esse relacionamento evoluiu e falou, olha, vamos morar juntos. Ela estava com uma bolsa de estudo para estudar em São Paulo, né? Os irmãos moraram em São Paulo. Falou, eu vou para São Paulo, a gente se encontra e a gente fica lá. Ela foi para São Paulo. Nem avisou a família estava esperando que ela fosse ficar na casa da irmã dela, a Dulce, que já estava em São Paulo. Ela tinha casado com o médico e indo morar em São Paulo. Mas ela foi para lá, não deu nem satisfação. Só depois, mais tarde, falou, eu estou aqui na casa, morando com o James Amado, aqui na pensão que ele mora, tá tudo certo. Aí depois, logo em seguida, eles casaram no civil, mandou um telegrama e falou, já estamos casados, tá tudo certo, e não me incomode. Aí o que aconteceu? Nesse período que ela foi em São Paulo, ela estava numa fase já mais não tão ligada àquela catolicismo daquela forma tão fervorosa, já tinha mais, estava mais ligada com aquele lado mais da religião católica, que tinha aquela doutrina social, aquela ala da Igreja Católica que tinha mais uma preocupação social, então ela começou a ficar mais para esse lado e tal. E lá em São Paulo, ela conheceu vários intelectuais, artistas, como amigo, inclusive, o, oh, meu Deus, o Lázaro Segal, que até ilustrou o livro dela, que ela lançou lá em São Paulo, lá o Canção da Partida, que foi muito elogiado lá em São Paulo. Poxa, e começou também as atividades políticas dela, assim, organizando manifestações, passeatas, né? Ela estava totalmente envolvida com isso. O James Amado também era um cara, assim como o irmão Jorge Amado, né? Ligado à política, identificado com o comunismo, estava com a vida lá em 20 e pouco, lá em São Paulo, Jacinta. Aí aconteceu um fato muito, muito triste lá em São Paulo, em 1944, é que a Jacinta ficou grávida e com 8 meses de gravidez ela teve um aborto. É difícil para a Jacinta, os James também, eles ficaram muito abatidos, se isolaram um pouco e tal. Aí, em 1945, eles foram para Porto Alegre. Quando chegaram lá em Porto Alegre, aí eles assumiram mesmo, a gente é comunista mesmo, se filiaram ao Partido Comunista, que naquela época tinha voltado a ter registro legal no país, e o Getúlio tinha caçado o registro deles, estava na ilegalidade. Aí, quando o Getúlio caiu, aí voltou o registro. E durou pouco tempo, né? Quando entrou lá o Gaspar Dutra, caçaram o novo registro do PCB. Mas, enfim, eles entraram em 45, contaram em Porto Alegre para o PCB, e logo em seguida o PCB pediu uma ordem, né? Seguiu, assim, muito afinco, assim, as diretrizes do partido. Ó, a gente precisa de você em Salvador, que vai ter eleições, resolveram fazer eleições agora em 45, eleições gerais, a gente quer você para sair candidato, para acompanhar, para a gente eleger alguém. Aí eles foram para Salvador de volta, lá a Jacinta saiu
candidata a deputada federal, foi ali fazendo campanha muito forte, defendendo as posições políticas delas, não se elegeu. Mas, no final das contas, o partido estava nem preocupado com isso, que eles elegeram o Carlos Marighella, né? No final das contas, falaram, todo mundo vota no Carlos Marighella, a gente vai ter um cara eleito lá, tá tudo certo. Aí ficou assim. Aí no ano seguinte, em 46, eles falaram, agora vai ter eleição para deputada estadual, você exatamente a cita. Mas aí aconteceu um fato, ela ficou grávida de novo. Aí em setembro, com 2 meses, assim, o médico notou que era uma gravidez de muito risco, né? Falou, melhor você ficar aqui internado. Já, não, vou ficar internada, já passei por isso. Acho que você mandar, não mexe um dedo sem a sua autorização. E aí, foi o que aconteceu. Ela ficou internada até abril do ano seguinte, 47. E quando nasceu a menina dela, a única filha dela. Os gêmeos depois teve outros filhos. A Janaína, que hoje é uma grande historiadora. Uma querida, né? Uma Janaína Amado. Querida, assim. Até com esse negócio interessante, quando foi batizar a Janaína, lá em Salvador, que o padre não queria batizar a Janaína. Não queria batizar porque o nome Janaína é um dos nomes de Iemanjá, né? Iemanjá. Aí o padre enlouqueceu, não vou batizar, essa coisa de candomblé, com esse nome eu não batizo, não batizo, não batizo. A família bateu, não, mas tem de batizar, padre, tem de batizar. Embora essa altura do campeonato, a Jacinta estava bem afastada da religião. Sim. Tá? Mas batizado tal. Aí, no final das contas, o padre cedeu, mas com uma condição. Na certidão de batismo da menina, constava falando Janaína, não Maria. Então, ele ficou lá na cena do batismo, Janaína Maria. Veja só, aí ele batizou. Que coisa, né? Enfim. Aí eles estavam em Salvador, ficaram lá. Aí o pai do James Amado, do Jorge Amado, estava com uma fazenda lá que estava sem ninguém cuidando, né? Aí pediu para o James, que cuidar da fazenda, tal, é bom. Estou precisando de alguém lá para tomar conta. Aí foi ele, a Jacinta, mas a menina passaram um tempo lá. E ficaram bastante tempo lá. A Jacinta viajava às vezes para São Paulo, Rio, para visitar parentes, e também para fazer as suas coisas políticas, né? Que ela nunca se afastou da política e tal. Aí chegou em 1951, eles se mudaram para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, era melhor tal. E 51 foi um ano difícil para a Jacinta. No final de 51, quando ela voltava, em novembro de 51, quando ela voltava de um congresso de escritores de Porto Alegre, ela começou a ter crises nervosas, sofrer com delírios, né? Todo mundo estava perseguindo ela, porque ela ia ser presa. Estava na área do PCB, estava na clandestinidade, mas continuava fazendo as suas operações do partido, né? E ela muito ativa. E ela começou com essa crise, vamos prender, vamos pegar, vamos prender, tal, e começar a falar sozinha. Aí colocaram num sanatório. Aí disseram que ela tinha diagnóstico de esquizofrenia paranoide, né? E o tratamento que tinha naquela época, né? O pior possível, em vez de ajudar, castigava a Jacinta, porque era eletrochoque, injeção de insulina e outros medicamentos lá. Foi difícil, ela melhorou, voltou, teve outra crise, voltou. Até com o irmão dela que estava em São Paulo, o Manuel, o filho, que tinha se formado em médico, estava em São Paulo, falou, James, está meio complicado, é melhor levar a Jacinta aqui para São Paulo, uma clínica particular, eu vou estar aqui perto, tem a Dulce que também mora aqui, acho que vai ajudar bastante a Jacinta. O James concordou, e a Jacinta foi para São Paulo. Nessa ida para São Paulo, aconteceu a ruptura da relação dos James com a Jacinta, que nunca mais ficaram juntos. Aí se separaram definitivamente. Tal. Ela foi para São Paulo, a clínica e tal, não ficou muito tempo, melhorou, aí foi morar com a irmã Dulce e tal. Começou a trabalhar na editora Martins em São Paulo e tal, mas aí um tempo começou a ficar de novo com crise, ela não estava muito bem com a Dulce, né? Ela dava bem com o irmão e tal, aí tiveram que se internar com ela de novo. O Manuel, filho, irmão dela, dizia que essa recaída dela tinha a ver porque ela ficou sabendo que o James estava no novo relacionamento. Aí isso tinha deixado ela muito agitada e tal. Bom, enfim, ela foi para a clínica, por mais um tempo, se recuperou, aí foi para Salvador. Foi morar com a família dela lá em Salvador de novo, lá nos Cobrados, ela passou a juventude lá, com a família, assim. Mas foi um relacionamento difícil, já não estava bem com a família, além da diferença política, né? A família nunca foi muito a favor dessa relação dela com o James Amado, né? Porque o cara é comunista, e também tinha a questão que ela era mais
velho do que ele, 8 anos praticamente, né? Imagina se não ia ter esse preconceito também, né? Então, eu não ia muito com a cara assim, do relacionamento dela com o James Amado. Aí tinha essa posição política dela também, que era contrária ao pai dela, assim, tal, da família. Então, ela teve uma relação muito difícil com a família. A filha dela foi visitá-la 2 vezes, né, nas férias, em 2 anos seguidos. Não foi uma conversa muito tranquila, assim, principalmente na segunda vez que ela foi. Foi complicado, né? Aí, aí passou isso em 1958, ela foi para o Rio de Janeiro, foi visitar a filha, né? E ajudou até a filha, quando estava se preparando para fazer o teste de admissão do ginásio, que tinha muitos na época, né? Ajudou muito a filha e tal, mas foi um momento difícil para a filha ficava muito assustada com ela, porque ela ficava falando sozinha tal, era complicado assim, lidar com a Jacinta assim. Mas também teve momentos marcantes que a Jaina nunca esqueceu, como ela falou uma vez que a mãe viu um policial espancando um jovem, um adolescente, e ela foi para cima do policial. Nossa, é isso que você está batendo no rapaz, cara. Você é tão pobre quanto esse rapaz aqui, cara. Você está mais perdendo do que o coronel que você obedece. Aqui você obedece. Faz direito, pega esse rapaz, você acha que tem alguma coisa para conver, leva para delegacia, interroga o rapaz, tudo direitinho. Não espanca. Olha a consciência da Jacinta fantástica, né? E ficou muito marcado isso para Janaína, assim. Mas aí tal, 58, aí ela voltou para. Ela foi presa ainda, ela estava lá no Rio, ela foi presa pela polícia do Rio, ela estava vendendo o livro dela lá, a Coluna, e aí a polícia falou, que é um livro subversivo, né? Não sei o quê, aquela coisa, né? E também porque ela tinha todo aquele discurso dela ah, contra os poderes estabelecidos, né? Sempre consciente da cinta, e foi presa, aí o James interveio e falou, não, ela tem problemas de faculdades mentais, tal, vamos liberar, ele conseguiu liberar a Jacinta, aí ela voltou para Salvador, nossa relação super difícil com a família de novo, continua, eu não queria nem o dia da família, ó, você me dá o mínimo possível para eu poder existir aqui, para poder comida, uma roupa, alguma coisa assim, mas não quero nada demais de vocês não, viu? Aí nesse período ela começou com a ideia que, então eu vou entrar agora com o processo de desquite oficialmente contra os James Amados. Lembrando que nessa época, década de 50, ainda não tinha o divórcio, só foi colocado no Brasil em 1977. A gente sempre atrasado, né? E ela falou, mandou uma carta lá para o James, falou, ó, vou entrar com o processo de desquite e vou querer a guarda da Janaína. O James não gostou da ideia, né? Porque ele sabia que que ela não estava bem. E a própria Janaína não estava afim de ficar com a mãe, assim, porque ela tinha muito medo, se assustava com a mãe na época, muito difícil para ela. Olha, eu não queria aceitar isso. Aí a Jacinta falou, você não quer entrar no processo de desquite, aí não entra, não vamos ter todo esse problema todo, essa loucura de papelada. Eu falei assim, deixa a Janaína morando comigo, eu cuidando dela, e você visitar ela depois nas férias. Aí o James Amado ficou, isso não vai dar certo. O que ele fez? Ele foi procurar o Carlos Marighella, tá? E falou, o Carlos Marighella falou o seguinte, ô companheiro Marighella, o negócio é o seguinte, eu estou com um tipo com a Jacinta, ela quer ficar com a Janaína, eu acho que ela não está legal para isso, a Janaína também não quer ficar com ela, não está bem, não está com muita vontade, está muito assustada, queria que você fizesse uma coisa para mim. O que ele pediu para o Marighella? É o seguinte, acontecia muito naquela época do PCB, os filhos dos militantes do PCB, acontecia muito de filhos estudando na União Soviética, né? Tem um motivo de orgulho dos militantes conseguirem levar o filho para a União Soviética, estudar, formar, conhecer mais do socialismo e tal. E ele falou assim, ó, você fala para a Janaína, para a Jacinta, que a Janaína está indo para a União Soviética. Ela não vai, mas deixa ela que está indo, ela fica feliz e tal. E ele combinou isso também com a família da Jacinta, que aprovou a ideia. Não pode falar isso, ela já entra no Rio de Janeiro. E o Mário Gala falou para a Jacinta, ó, a sua filha está indo lá para a União Soviética, vai estudar lá, vai se formar, vai ficar legal. Aí ela falou, legal, tal, assim. Claro que ela sentiu isso para ela, essa parte da filha, com tanto pouco contato que ela teve, né, desde o problema dela, claro que ela já fica com a filha, mas estava indo para lá, tudo bem, sim. Mas ela não se sentiu bem, não, foi complicado. Aí a relação começou a ficar mais complicada com a família, né, pelas divergências políticas e tudo mais. A família começou a falar, vamos botar isso no sanatório de novo, hein? Até que, enfim, um dia eu colocar de novo ela. Ela ficou maluca, ligava todo dia, não me tiram daqui, me tiram daqui. Até que ela saiu daquele novo sanatório, mas aí resolveu não ficar mais com a família. Foi para Petrolina, em Pernambuco.
foi para lá, ficou lá vivendo uma situação complicadíssima, de extrema pobreza, mas não tinha nada da família não, viu? Depois, lá em 62, ela foi para Aracaju, mais precisamente um povoado lá, uma comunidade lá chamada Barra dos Coqueiros, uma comunidade de gente, de pescadores lá. O trabalho dela, ele trabalho social da sempre, ensinando o pessoal que queria aprender, estudar, falando sobre pregação política, escrevendo sempre, tinha uma máquina que ela tinha velha, que ela escrevia de noite lá, poemas e artigos que ela distribuía pela cidade, se aproximando do pessoal lá, tentando conscientizar o pessoal, né? Aí veio a ditadura em 64, ela estava no trabalho dela. Até o exército da ditadura militar aprontou com ela, que prenderam um líder lá dos pescadores, que era de esquerda também, né? Levaram lá para a prisão e falaram para o cara assim, ó, você está aqui porque a Jacinta te entregou. Criou uma coisa assim. Aí os especialistas ficaram sabendo disso, ficaram desconfiados da Jacinta, né? Porque apesar de toda a vontade dela que ela tinha lá, ajudando as pessoas, era uma pessoa muito reservada, muito retraída. A pessoa ficava desconfiada. Apareceu aqui, quietona, não entregou o nosso companheiro mesmo. Aí depois descobriu que não, que era uma armação dos nossos militares, esse pessoal do bem, né? Fantástico. Mas aconteceu que em 65 ela foi presa, né? 2 vezes ela foi presa. Pegaram ela pichando o muro contra a ditadura, passando pela discussão dela, primeiras 2 vezes. Né? A segunda vez, ela estava presa, chamaram. Aí ela foi levada para uma casa de saúde e depois para um sanatório público, depois para uma casa de saúde particular. A família interveio e tal. Os militares, o pessoal que falaram que foi bonzinho com ela, viu que ela não estava bem, e aí foram levezinho com ela. Eu acho que era com medo, né? Pegar uma família que tinha tradição, tinha a família da Jacinta, era com medo disso dar problema, mas bem no começo da ditadura, né? Aí ela foi para esse sanatório particular, ela ficou lá e continuou escrevendo lá no sanatório os poemas dela, escreveu peça de teatro, um monte de artigos, textos, poesias, ela não parava de escrever, viu? E à mão, viu? Ela não tinha máquina de escrever, não. E tinha outra coisa que ela fazia interessante, cara, que ela dizia assim para o pessoal lá da Casa de Saúde particular, ó, eu não estou aqui de graça, não, viu? Eu me considero uma presa política, eu não quero dar despesa para você, então eu vou pagar a minha presença aqui. Como? Vou ficar limpando aqui a casa. Ela limpava o chão, limpava os sanitários da Casa de Saúde, todo dia de manhã ela fazia isso. Era o que ela sentia pagando, assim, ela não gostava nada, não. Ela não queria se sentir ali à toa, de graça, nada disso, assim. Ela tinha essa coisa com ela, assim. Tanto que eu não gost... E tudo que a família mandava para ela, ela não gostava, ela não queria receber nada. A família não queria receber nada. Tanto que eles começaram a adotar uma outra tática, assim. Eles mandavam coisa para a enfermeira lá, que cuidava dela. A enfermeira falava para ela, tem uma coisa aqui que você pode precisar aqui, eu te empresto, é meu, mas eu te empresto. Aí ela disse, bom, emprestado eu aceito. De você, emprestado eu aceito. E foi assim com a vida no sanatório. Soube até fugir, mas aí voltou, disse, tá bom, vou ficar aqui, não vou incomodar ninguém. E aí até que ela acabou, infelizmente, falecendo, teve um derrame cerebral em fevereiro de 1973, 28 de fevereiro de 1973, e ela escreveu até o último dia dela, véspera da morte dela, ainda estava escrevendo na mão dela, escrevendo os poemas dela. Assim. E no dia que ela morreu, que ela teve o derrame, ela não queria fazer limpeza, que ela fazia toda de manhã, né? Os médicos tiveram, as enfermeiras, os médicos tiveram que interromper, segurar. Não, você não pode, você está passando mal. Mas ela queria limpar lá, limpar o sanitário, limpar o chão, e mesmo doente. Assim. Mas acabou morrendo, deixando uma história maravilhosa, Jacinta Sá, uma mulher incrível. Eu até antes de eu passar a palavra para você, Dilma, eu quero ler um poema que eu separei dele que eu acho fantástico, vale a pena ser lido mais nesses tempos aqui. É Canção da Liberdade. Eu só tenho a vida minha. Eu sou pobre, pobrezinha, tão pobre como nasci. Não tenho nada no mundo. Tudo que tive, perdi. Que vontade de cantar. A vida vale por si. Nada eu tenho neste mundo, sozinha. Eu só tenho a vida minha. Eu sou planta sem raiz, que o vento arrancou do chão. Já não quero o que já quis. Livre, livre o coração. Vou partir para as outras terras. Nada mais eu quero ter. Só o gosto de viver. Nada eu tenho neste mundo, sozinha. Eu só tenho a vida minha. Sem amor e saúde. Sem casa, nenhum limite. Sem tradição, sem dinheiro. Sou livre como uma andorinha. Tua pátria é o mundo inteiro. Pelos céus cantando voa. Cantando que a vida é boa. Nada eu tenho neste mundo sozinha. Eu só tenho a vida minha. Poema de 1943. Lindo, 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 lindo. lindo, lindo. Jacinta Passos presente.
Diz para você, se você quer fazer algum Presente comentário, fica à sempre. vontade, Dilma. Sim, primeiro, né? Que me perdoe meus conterrâneos da região Sudeste, me perdoe o pessoal lá do Sul, já morei no Rio Grande do Sul, mas a mulher nordestina é fantástica, ou gente arretada. Não é à toa que eu amo tanto o Nordeste. E vou te falar, Cid, meu grupo literário forte é composto principalmente pelo pessoal do Nordeste. Adoro a literatura nordestina, amo essa gente do Nordeste. Flávia, não fica zangada não, tá? Eu gosto do pessoal do Sudeste aqui também. Mas eu tinha separado, como você tinha me dito que ia falar na Jacinta, e eu conhecia já um pouco da história da Jacinta através da Janaína, que hoje está também afastada das redes sociais, mas há alguns anos atrás estava sempre presente, né, a Janaína Amado. Eu conhecia até a Jacinta através das postagens da Janaína. E eu queria ler um poema da Jacinta, posso ler? Claro, fica à vontade, Dilma. Que eu acho lindo. Ele não tem título, não, mas é assim. Eu serei poesia. A poesia está em mim mesma e para além de mim mesma. Quando eu não for mais um indivíduo, eu serei poesia. Quando nada mais existir entre mim e todos os seres mais humildes do universo, eu serei poesia. Meu nome não importa. Eu não serei eu serei nós. Serei poesia permanente, poesia sem fronteiras. Jacinta Paz. Que lindo, que lindo. Jacinta é uma mulher extraordinária, assim. Lindo. Como você disse, a mulher nordestina é fantástica, é incrível, uma lutadora incansável. Eu como sulista, concordo com você totalmente, integralmente, viu? O Mário Celta entrou aqui, boa noite, seja bem-vindo, Mário. A Maria do Carmo falou aqui, parabéns, Cid, pela narrativa minuciosa sobre a Jacinta. Obrigado, Maria do Carmo. Para mim é um aprendizado, eu adoro fazer esse quadro porque é um aprendizado, eu fico muito honrado em fazer esse quadro, é um aprendizado sempre, viu? A Flávia ama a Bahia, viu? Olha, a Flávia aqui ama a Bahia, viu? Que bom, Flávia. A Brina Kivers aqui é uma escritora de São Paulo, escreve muito bem, daqui boa noite, seja bem-vinda, Brina. Isso aí, Maria do Carmo, viva! A literatura e história baiana, a trajetória dessas mulheres baianas viva. Continua a nos esperar. Isso daí é Maria do Carmo, fantástico, é isso mesmo. A Edna falou que a Edna aqui está delicada, mas está amando ouvir. Obrigado, Edna. É isso, né? Fantástico, a Jacinta. E esse quadro que eu faço aqui, para mim, é uma honra. Dá um trabalho ali, mas eu adoro, amo, é um prazer falar esse quadro, falar dessas mulheres. Eu acho que a função de quem atua com literatura, com cultura em geral, é exatamente essa. O nosso foco precisa ser essa gente que faz esse trabalho tão valioso e por tantas vezes é esquecida, ignorada pela mídia grande, pela grande mídia, que não vai lá procurar nossos valores, que não valoriza quem está próximo. Eu tenho um cuidado muito grande de ler literatura brasileira. A gente precisa focar naquilo que se produz aqui no nosso país. Nós temos excelentes escritores. Acabei de ver aí 2 amigos queridos aqui da minha área que acabaram de entrar. Meu amigo Wilton, Ed Ollen, meu amigo Mário Seita, sejam bem-vindos. São grandes escritores aqui da minha região. E quando eu falo, né, da questão de se valorizar o que é nosso, é exatamente por isso. A gente precisa caminhar de mãos dadas e entender essa questão. Ninguém vive sozinho, ninguém faz cultura sozinho. Se hoje eu estou aqui de Campo Grande, zona oeste do Rio, uma região que vive em meio... Campo Grande é um bairro da zona oeste, é o maior bairro do Brasil. É um bairro imenso, mas é hoje um bairro muito mais cercado de comunidades
do que aquele bairro antigo que nós tínhamos, onde eu fui criado, eu nasci aqui. Hoje esse bairro está muito distante do que vivemos nesse momento, do que a nossa sociedade brasileira enfrenta nesse momento, né? O que se tem aqui no Rio de Janeiro é muito difícil. Todos conhecem a nossa realidade. Todos conhecem a realidade das grandes metrópoles, né, desse país. Então, eu acho que caminhar de mão dada com o outro, divulgar o trabalho do outro, descobrir o que ele está fazendo, que às vezes não está tão visível assim, é a função de quem lida com a cultura, de quem lida com a literatura. Acho fundamental o seu trabalho, por exemplo, Sidney. Obrigado, Dilma. Como eu falo, é um trabalho que eu faço com o maior carinho, com a maior alegria, o maior respeito disso também. O Mário Seita escreveu aqui: é um prazer sempre estar com você, sempre o aprendizado. Assina embaixo, Mário, concordo com você. A Brina aqui, a escritora de São Paulo, falou: obrigado, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Brina, a honra é nossa. Ed Olen falou aqui: magnífica Dilma Barroso, sua sensibilidade é contagiante. O Wilton enviando um beijão. Obrigado pela participação, seja bem-vinda. A Maria Donizete deu aqui boa noite, seja bem-vinda, Maria Donizete. Que legal, que legal. Dilma, falando de mulheres maravilhosas, eu tenho que falar agora de um projeto que você me apresentou e pelo qual eu fiquei apaixonado, que é As Velhas Sábias. Incrível, fiquei apaixonado, assim, eu não conhecia, estou grato a você. Que impressionante, que grupo, que história. As Velhas Sábias, para quem não conhece, é um coletivo, né? Sim. Que estão publicando livros, coletânea de contos, história de mulheres fantásticas, né? Velhas Sábias. Já está no terceiro e-book, né? Sim. Terceiro livro, ontem foi lançado o virtual e-book. Aí, daqui a 2 semanas vai ser o livro físico no Recife, né? Você vai estar lá, né? Estarei lá, me aguarde. Recife, me aguarde, que a Carioca vai chegar lá. Que legal. Recife nunca mais será a mesma cidade. Mas me fale mais do Velhas Sábias, como é que você conheceu esse projeto? Fala mais desse projeto que é tão lindo, tão bonito, Dilma. O Velhas Sábias se transformou assim num projeto que eu abracei e pelo qual também fui abraçada. O Velhas Sábias caiu na minha vida através de um edital que eu li no grupo do Mulherio das Letras, numa das sessões do Mulherio das Letras, e através dele eu fiz contato com a organizadora, Fátima Soares, lá de Pernambuco. É ela a nossa organizadora, ela a mentora desse grupo, mas o Velhas Sábias é um coletivo assim, muito diferente, onde realmente as mulheres atuam em conjunto, porque nós trabalhamos juntas. Nós escolhemos capa, nós escolhemos detalhes, nós escolhemos organização dos contos no livro, nós corrigimos umas os textos das outras. Quem sabe um pouquinho mais ajuda que está com mais dificuldade. Quando alguém no meio do caminho fica meio desorientado, a outra, não, vamos lá, vamos ver, vamos pesquisar, vamos descobrir o que você tem a falar. Porque o que é o projeto Velhas Sábias? É um projeto em que mulheres comuns procuram homenagear uma velha ancestral. Uma ancestral que tenha sido importante para ela, por qualquer aspecto. Ou porque lhe ensinou a viver, ou porque lhe ensinou a cozinhar, ou porque lhe ensinou a escrever, ou porque atuou com ela, a criou. E nesses relatos surge o Brasil grande, porque nós somos mulheres do Brasil inteiro, algumas vivendo hoje em outros países. Nesse volume 3 a gente tem mulheres da Itália, uma mulher do Canadá, todas brasileiras, mas vivendo fora do país. E a gente começa a perceber como as histórias têm fios que vão unindo essas mulheres e como a história das nossas ancestrais também é unida por fios invisíveis. As histórias se tocam e nos tocam. E a importância desse projeto é mostrar, principalmente, que todo mundo tem uma história para contar. Porque
gente às vezes não valoriza a nossa história de família, mas a gente precisa ter a preocupação de deixar para quem virá atrás da gente, para aqueles que virão, conhecerem quem fomos nós, quem foi a minha mãe, quem foi a minha avó, o que ela fez, o que ela deixou para mim. E hoje, por exemplo, eu já me preocupo com o que é que eu vou deixar para as minhas netas. É preciso que elas saibam quem foi essa mulher aqui. É preciso que elas saibam como eu cheguei aqui. Eu, por exemplo, sou uma mulher com dois aspectos que possivelmente você já observou. Eu sou uma mulher, já falei aqui, que adora cozinhar, que adora reunir a família à mesa, que aprendeu a cozinhar com uma das avós, com a avó materna, e por outro lado, fui uma menina que aprendeu desde muito cedo a valorizar os livros, porque a minha avó paterna já era professora. Minha avó paterna começou a lecionar em 1918. 1918. Ela já lecionava. Então, era uma pessoa, assim, para os padrões da época, ela era tida como uma mulher intelectual, mesmo sendo professora primária, porque ela estava além daquilo que se esperava de uma mulher daquela época. Então, eu sou esta mulher que traz, né, das suas ancestrais, dois mundos que parecem opostos, mas que são ligados, totalmente ligados, que é esta mulher que cuida de si, cuida da família, mas cuida também de divulgar a cultura, de ensinar, de contar histórias, de tentar tocar a alma das pessoas através da poesia, através da literatura. Então, o projeto Velhas Sábias, ele é isso. Ele é um resgate da história de mulheres que foram invisibilizadas, apagadas pela própria história brasileira, que a gente sabe, né? Tem todo esse colonialismo por trás, foi escrita pelo homem branco, que nunca deu valor àquilo que a mulher fez. No entanto, em relatos, em todos os relatos praticamente, a gente vê sempre a mulher caminhando, muitas vezes à frente do homem, puxando este homem, e muitas vezes ao lado dele. Você nunca vê a mulher atrás do homem, como diz Ayá, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Nada disso. Ao lado de um grande homem, ou à frente de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Ela está sempre ali com ele. Ela é pilar da nossa sociedade. E essas histórias são fundamentais. O nosso primeiro livro foi este. Aí é que eu te falo da importância do Nordeste na minha vida, né? Velhas Sábias 1, Tributo às que vieram antes de nós. A capa também é uma escolha nossa na questão das cores. Ela é feita pela Camila. Esses detalhes que estão na colcha que a velha está cedendo são imagens, são fotos enviadas pelas autoras que simbolizem alguma coisa importante nas histórias que elas contam. Tanto que, de volume a volume, o material que a velha vai tecendo na colcha é diferente. Aqui a gente observa imagens sacras, eu tenho um São Jorge, eu tenho uma máquina de costura que aparece muito nas histórias contadas. Sim, das mulheres brasileiras. Eu tenho um trem, eu tenho livros, eu tenho assim o contingente da mulher brasileira, da nossa ancestral, que está lá atrás, esquecida, abandonada, relegada. A Flávia está até dizendo isso. Esse resgate é importantíssimo. É muito importante. Quando eu te digo que eu vou às escolas, que faço oficinas, eu começo exatamente falando para os alunos sobre isso. Que eles são importantes, que eles têm uma história importante para contar, do pai, da mãe, da avó. E começo perguntando pequenas coisas.
Você sabe de onde vem a sua mãe? Você sabe onde ela vivia? Você sabe o que ela fazia antes de chegar nessa comunidade aqui? Você sabe como essas coisas aconteceram? E assim, falar das pessoas que vieram antes de nós nem sempre é fácil, porque a gente tem dores, a gente tem momentos de grande sensibilidade, de muita aprendizagem, e a gente tem também os outros familiares que estão à nossa volta que participam com a gente dessas histórias. Por quê? A gente precisa dos depoimentos deles, a gente precisa escutar os mais velhos, os que ainda estão vivos, para nos contarem o que sabem dessas histórias. A gente precisa revirar baús com fotos, com cartas antigas. A gente precisa ouvir vizinhança, comunidade, para conhecer um pouco dessas histórias, para poder trazer para os livros. E, como eu disse, no primeiro volume eu contei a história da minha avó paterna, essa que é professora. Na segunda eu contei a história da minha avó materna, libanesa, imigrante, chegou ao Brasil com 13 anos de idade. Já saiu do navio de casamento prometido, casada praticamente, com 15 anos já era mãe. Então é uma história fantástica. História fantástica, assim. Sua avó paterna, né? Minha avó materna. Materna. Materna, Dona Maria. Isso. Tá certo. Libanesa. Libanesa. Libanês, isso, tá certo. Desculpe. Não, tá tudo certo. Estou eu aqui hoje, né? Nessa mistura, o que eu digo é isso, né? E quando eu falo que eu cozinho bem, é uma grande verdade. Eu aprendi com ela. Eu faço a comida árabe como ela fazia. Quibe, esfirra, o mers. Eu faço essas comidas todas. Eu aprendi com ela. Ela me ensinava. Me chamava de Sinhazinha. Sinhazinha, vem aprender. Mexe o quibe, mistura o trigo com a carne. E ia me ensinando o movimento. E isso me faz muitas vezes estar na cozinha e estar com ela. Porque cada vez que eu mexo na comida, que eu provo um tempero, que eu mexo em alguma coisa, vovó está ali do meu lado, me ensinando, me orientando, me dizendo como fazer. Então são momentos que a gente vai revivendo, são momentos fantásticos. Hoje nós vamos ter, eu trouxe aqui só para vocês terem noção, essa será a capa do Velhas Sábias 3. Que legal. Capa linda. Essa é a capa. Nesse Velhas Sábias 3, eu sou a prefaciadora, eu com muita honra, assim, com muita emoção, eu fiz o prefácio do Velhas Sábias 3 e atuei também na equipe de organização. Você acompanhou a live ontem e estarei lá em Pernambuco com as meninas, com as autoras. Olha, Sidney, as próprias autoras já são uma representação da mulher brasileira, porque nós temos desde meninas, acho que a mais nova tem 24 anos, contando a história da sua ancestral, a mais velha beira os 70. Então, assim, é um grupo que parece muito hetero, né? Mas que atua assim com uma sintonia. É claro que a gente discute, não é assim que eu quero, desse jeito fica melhor, o que é muito sadio também, né? Porque uma voz uníssona não representa nada. A gente precisa da multiplicidade para poder chegar a um consenso, né? E, enfim, é um projeto que me encanta e salve o Nordeste. Obrigada, agradeço a Fátima. Como eu te disse, conheci a Fátima assim, né? Vi um edital e falei, eu vou escrever uma história e vou mandar, será que eu consigo? Será que eu escrevo? Mas estou aí nesse grupo hoje. Feliz da vida com esse projeto Velhas Sábias. Que legal, um trabalho muito, muito lindo da Fátima Soares, né, que é a coordenadora. Exatamente. Fátima Soares. Eu vou entrevistar a Fátima Soares, eu vou ver se eu entro em contato com ela. Eu gosto. É fácil. A Fátima é uma conversa maravilhosa. Olha, a Fátima é uma mulher de uma militância, de uma vivência social incrível, professora, educadora,
ela tem um trabalho lindo, com um sebo itinerante. Ela vai falar com você sobre isso. Converse com ela, porque é uma conversa encantadora. E é uma mulher que está sempre disposta a acolher outra mulher, a ajudar. E acho que por isso também a gente acabou desenvolvendo uma sintonia muito grande, porque eu também gosto disso, de estar com o outro, de ajudar o outro naquilo que é possível, de aprender com ele, de valorizar o que ele me traz, de trocar com ele. Eu sempre gosto de estar atuando desta forma, né? E quando você atua com mulheres, é muito interessante, porque elas trazem histórias incríveis que muitas vezes estavam ali represadas, nunca tinham comentado com ninguém, nunca tinham falado, histórias de família, coisas antigas, e a gente vai aprendendo, vai convivendo e vai aprendendo. E isso tudo, todo esse nosso trabalho é feito online, né? Porque mulheres de toda parte do mundo, embora já tenha atuado, já seja o terceiro ano de convivência online, não conheço nenhuma dessas mulheres. Aliás, conheço algumas que eu convidei se não queriam fazer parte do livro, que são aqui da minha região. Duas mulheres que aceitaram o convite estão aqui. As outras não, são espalhadas pelo Brasil inteiro. Não nos conhecemos. Vou conhecer agora algumas. Que legal, que legal. Eu recomendo, como eu disse, a Dilma, que me trouxe para esse universo das velhas sábias. Eu li os 2 livros que a Dilma me enviou. Fantástico e emocionado, com o coração batendo forte. Assim, eu não te enviei o terceiro, não, Sidney? Terceiro não, só os 2 primeiros. Eu vou te enviar hoje mesmo, já te envio. Obrigado, Dilma. Mas o e-book já está com a gente. Obrigado, mas... Eu queria só acrescentar uma coisa. O e-book, ele é gratuito. A gente distribui para quem tiver interessado em ler as nossas histórias. Ele é totalmente gratuito. A gente pede apenas a quem quiser fazer uma contribuição. Essa contribuição é voluntária. É para quem quiser ajudar alguma das mulheres que querem participar e às vezes não tem condições, porque é um coletivo que se banca, né? A gente que banca todo esse nosso trabalho. E quem quiser fazer qualquer contribuição, ela é voluntária, mas o e-book é gratuito. Basta pedir a qualquer uma das autoras ou a Velhas Sábias, a página Velhas Sábias aqui no Instagram, que recebe imediatamente o e-book. Legal, contribui, participe, porque é um projeto maravilhoso, como eu falei, são histórias fantásticas, você vai conhecendo essas mulheres incríveis, né, que tanto fizeram, como disse a Dilma, tem suas histórias invisíveis, né, com uma sociedade que só o homem que conta a história, vale a versão dele. Então, é um documento, posso dizer isso para vocês. Histórias fantásticas, histórias pungentes, de mulheres que sofreram com racismo, com a violência no casamento, e pior, não tiveram nem a mão do Estado que deveria estar ali para ajudá-las, nada. Então, a ideia tem uma história de uma mulher fantástica, que ela estava sofrendo violência doméstica, os filhos, ela chegou a levar os filhos lá para tentar colocar eles em segurança, vou falar alguma coisa assim, e o responsável disseram que não tinha como. Ela chegou e falou: você não quer me ajudar para dar segurança para os meninos, então vou me jogar debaixo da ponte de um carro, vou morrer, aí vocês vão fazer alguma coisa, vão botar meu filho em algum lugar. Mas histórias assim, dolorosas, assim, histórias maravilhosas, vale muito a pena ler, é um documento, você vai se emocionar, corre atrás dos velhos sábios, que é fantástico, assim. Falando da Dilma, né, a gente está falando das suas vozes, eu li a sua avó paterna, tem uma história incrível, não quero dar spoiler, vou deixar, se você quiser falar, deixa o pessoal ler, que tem uma história lá da sua avó, lá, professora, quando veio o namorado lá para pedir ele em casamento, né, que ele queria proibir a sua avó de dar aula, né, e o Bamba deu uma resposta incrível, não quero dar spoiler, se você quiser falar, tudo bem, senão deixa o pessoal correr atrás de ler, né. E teve até um apoio até surpreendente, ainda mais na época, né, bem interessante. E depois também tem a história da sociedade do carnaval. Né? A história da minha avó é muito interessante nesse aspecto, porque embora a gente pense assim,
Ela teve uma vida muito tranquila, porque foi uma mulher de classe média, viveu cercada de livros de cultura o tempo inteiro, mas ela foi uma feminista. Ela exigiu como condição para o casamento que ela pudesse continuar trabalhando como professora. E teve apoio do pai, o que foi mais surpreendente ainda, né? Isso lá no iniciozinho do século XX. No iniciozinho do século XX. Quer dizer, uma mulher dizer, não, se eu não for trabalhar mais, se você não for mais deixar eu trabalhar, eu não quero casar, é sinal de que realmente ela já era uma mulher com outra visão. E era realmente. Minha avó, eu digo ao final do livro, e eu espero muito chegar a isso um dia. Eu convivi muito tempo com minha avó morreu, eu já tinha 20 anos de idade, então eu tenho lembranças plenas. E a minha outra avó materna também chegou a conhecer as minhas filhas. E de entrar na casa da minha avó paterna, ela estava diariamente sentada com a lupa na mão lendo o jornal. Eu vou fazer isso ainda, porque eu quero viver o suficiente para precisar ler com lupa, mas continuar lendo até o final da vida. Que legal, Dilma. É a história é fantástica, você pode ler. Tem a história também da Sociedade de Carnaval, né? Que tinha na cidade. Muito legal, muito legal. Interessante. Leio, muito legal. E você tá também com texto no terceiro livro, né? No terceiro livro, eu tenho só o prefácio. Prefácio? Tá. Prefácio. Na quarta edição, se houver, a gente espera que haja, porque muitas mulheres querem contar suas histórias, eu já tenho o texto iniciado também. Sem spoiler, mas para a quarta edição eu já tenho o texto iniciado. Que legal. Você pode falar qual a mulher que você vai homenagear? Vou homenagear a minha madrinha. Que legal, que legal, que legal. A Ediola falou assim, grande... Perdão, te interrompi. Sim, fale. Desculpa, Dilma. Não, esteja à vontade, sim. Fale, quero ouvir. Eu li aqui a mensagem que mandaram aqui, ó. A Ed Olen escreveu aqui, grande honra ter a amizade dessa magnífica escritora e membro da Confraria dos Artistas Absurdos. Olha que legal, não conhecia essa confraria. Sim. É aí no Rio de Janeiro, Dilma? Sim, veja bem, eu sou uma pessoa que eu sempre recusei participar de academias, desses grêmios literários, porque eu tenho uma visão de literatura, não essa literatura que está lá no topo, afastada das escolas, afastada do povo. Eu tenho uma visão da literatura como alguma coisa que precisa estar no nosso meio, que não é elitizada. E este meu querido amigo, Wilton, que é o mentor da Confraria dos Artistas Absurdos, aqui de Campo Grande, ele faz reuniões com artistas de todas as áreas. Literatura, teatro, música, dança, de qualquer arte em geral, artesanato, fotografia. E este grupo da confraria se reúne aos sábados de manhã numa escola. A gente não usa toga, a gente não usa nada. São encontros. São encontros no sentido mais legítimo da palavra, onde você tem alunos que querem ouvir os escritores, que querem ouvir os artistas, alguém que chega e toca o seu violão. Então, são encontros da mais pura arte. Obrigada por estar aí, meu amigo, com a gente. Ele é um mentor, ele criou esse grupo, ele é um divulgador cultural. Que legal. Meu amigo Wilton. Parabéns, viu? Parabéns. Ele tem que falar, gratidão por tanta generosidade. É isso aí. Assina embaixo, Dilma é fantástica. Aí a Flávia que escreveu, meu desejo é conhecer todas as mulheres escritoras da nossa roda. Que legal. E a estou falando aqui também. Muito obrigada pelo papo delicioso, Cida e Dilma. Obrigado, Flávia. A Dilma é fantástica. Ouvir a Dilma é fantástica. Quando entrou a minha querida amiga Eveli Festal, colega de faculdade, não sei que bacana. Dilma, a gente está falando muito dessa coisa, das suas vozes, e você tem 3 netas, né, Dilma? Se não estou enganado. Eu tenho 3 netas. Eu tenho Letícia, que tem 15 anos, Larissa, que vai fazer 10 anos, e a Clarinha, que vai fazer 6. Sim, e a família é uma família altamente feminina, como é a família da minha mãe, né?
Minha mãe, são 9 irmãs e um irmão. E aqui em casa, eu digo que aqui eu sou uma casa de 5 estrelas. 2 filhas e 3 netas. Que legal. E Dilma, aliás, tem poemas no livro da Dilma primeiro, né, que fala em homenagem às meninas, tal, muito legal. E eu quero te perguntar o seguinte: você com 3 netas, o que você espera para o mundo delas? Esse mundo, como a gente fala, que ainda é tão machista, misógino, tem expectativa de um mundo melhor? Você conversa com elas? Então, o que é? São crianças ainda, tal, também está com isso. Não, Então, mas você, eu como é que não são você tem um... crianças. Eu Oi? gostaria muito de dizer para elas que eu tenho certeza de que será um mundo melhor, mas eu infelizmente não tenho. Agora talvez eu possa dizer que estamos saindo de um período de trevas. Eu imagino que nós estejamos saindo do que foi uma nova Idade Média e estejamos aos poucos começando a clarear a nossa visão. Mas eu vejo ainda, meu amigo, um conservadorismo muito grande, uma visão muito extremista, tanto em relação à mulher, como em relação às questões de gênero, como em relação às questões do etarismo. A nossa sociedade sofreu um incrível retrocesso. Eu acredito que a gente esteja começando a caminhar, mas eu ainda vejo um apelo muito grande àquela velha visão da sociedade brasileira, do machismo preponderante, de uma visão em que a mulher é sempre relegada a segundo plano, em uma visão em que você coloca as questões de gênero como se houvesse alguém melhor do que outro por ser homem, por ser mulher, por ser transexual, por pertencer a qualquer grupo LGBTQIA+. E, no entanto, a gente sabe que não é nada disso. A gente olha o ser humano, o que há dentro de cada um. E eu me assusto em relação ao mundo em que as minhas meninas vão viver. Mas eu uso também a minha voz para falar disso. E luto muito pela democracia. Eu acho que a gente precisa ter essa vivência democrática. Eu acho que a gente precisa atuar abrindo os olhos das pessoas para um mundo mais crítico, mas também mais humano, mais acolhedor, mais receptivo, em que a gente aprenda a olhar o outro com mais amor. Eu acho que falta isso. Eu acho que o ódio foi trazido para dentro das nossas casas e, infelizmente, ele causou separações talvez até irreversíveis dentro de algumas famílias, talvez até irreversíveis entre amigos de longa data. E esse ódio precisa ser transformado aos poucos em aceitação pela ideia do outro, em aceitação ao que ele é, ao que ele representa, às verdades em que ele acredita, mesmo quando a gente sabe que as verdades dele são absolutas mentiras ou são absolutas falsidades. Eu acho que a gente, para viver em paz, precisa acolher o outro. É isto que está faltando na nossa sociedade. E acolher o outro é aprender a aceitá-lo como ele é. Para que ele também nos devolva na mesma moeda, nos aceite como nós somos. Essa eu acho que é a questão mais importante da nossa sociedade. Eu torço barbaramente por um mundo melhor. E creio em Deus que ele virá. Talvez ainda demore um pouco, mas ele virá. Isso mesmo, Dilma, ser embaixo, a gente precisa ter um outro olhar, um olhar mais coletivo, né? A gente precisa aprender a dar a mão para o outro para construir, sair dessa zona de ódio que a gente acabou mergulhado nesses últimos anos. Foi terrível, pernicioso demais para o país, para a nossa sociedade. A gente precisa mudar. A gente estava avançando depois de um retrocesso incrível, assim, né? Confesso que foi até desanimador, mas estamos aí, vamos levantar a cabeça,
que a gente tem E vamos seguir em escrito. frente, né? Seguir em E vamos seguir frente. em frente. Uhum. O É Mário, isso, meu amigo. é isso. A Brina falou aqui, escritora de São Paulo, sabe as palavras. Assina embaixo, Brina. O Mário falou aqui, com certeza é do coração. Entrou aqui o Eito Oficial, seja bem-vindo. Entrou aqui a Beatriz Freitas, a gente falou de você antes, Beatriz. Seu irmão tem entrado aqui, o Magno Fresno. É uma família talentosa, Beatriz, que é uma poeta lá do Pará, que escreve muito bem, fantástica. Aí a Brina escreveu aqui, realmente o mundo precisa assim, dessa mudança. Precisamos mesmo. Brina, Dilma, você falou que vai sair a nova edição do livro Temporal, não é? Você falou? Sim, sai agora a nova edição do livro Temporal, talvez dentro de 3 meses, eu acho que ele já está pronto. E até o fim do ano, se tudo der certo, saiu toda a prosa. Toda a prosa, isso, né? Que você falou, toda a prosa. Deixa eu falar que a gente divulgar aqui, que faz até uma nova live. Conte comigo, viu, Dilma? Mas conto com você sim. É um Sim. prazer conversar com você, Sidney. Um prazer obrigado. realmente. Prazer é meu, Feliz. Dilma. E você já está pensando em escrever, pensando em outro livro, além desse do Toda a Prosa? Está com alguma ideia ou não? Tô. Já estou trabalhando num outro livro de poemas que vão trabalhar especificamente o fazer poético, o poder da palavra, a relação entre o poeta e a palavra, entre a poesia e a pessoa. Vou fazer um livro que será um pouco uma metalinguagem, considerando a nossa dificuldade, às vezes, de capturar a palavra, o tanto de palavras que nos buscam e que a gente tem que selecionar. Enfim, vou fazer alguma coisa ligando o poeta e a poesia. Que legal. Esse ainda não tem nome, eu ainda estou trabalhando nele. Está no Eu embrião não ainda, paro, né? sim. Eu não paro, não. Escrever é uma necessidade. Uma necessidade é vital. Eu não consigo ficar sem escrever. Eu preciso escrever. Para mim, a escrita é realmente curativa. Eu preciso dela. Né? Ela me cura as feridas da alma. Porque as pessoas nos olham assim, às vezes, e dizem assim, essas pessoas não têm problemas, essas pessoas não têm dificuldades. E, no entanto, cada um de nós, né, sabe as barreiras que vai enfrentando, né? Sabe das suas dificuldades, das suas lutas, das suas dores. É isso. Que Mas legal, vamos Dilma. seguindo, né? Continue escrevendo. Essa sua necessidade de escrever para a gente é luz e aprendizado. Tenho certeza, Dilma. Muito obrigada. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Só para não passar batido, você está falando das várias sabes que tem pessoas de todas as idades escrevendo, né? Uhum. Eu lembro que eu li no segundo volume, por exemplo, tem duas meninas que colheram depoimento da bisavó. Muito emocionante, muito legal. Exatamente. Muito Muito legal. lindo. Muito lindo. Quando a gente fala assim na questão de homenagear uma ancestral, a gente fala na questão da ancestralidade, mas não apenas a ancestralidade de sangue. Nesse Velhas Sábias 3, por exemplo, a gente tem uma menina que homenageia uma senhora com a qual ela trabalhou e que foi uma pessoa extremamente importante na vida dela. Na verdade, a gente até imagina, talvez ela tenha aprendido mais com essa pessoa do que com a sua mãe, ou a sua tia, ou a sua avó. Então, ela considera esta senhora como alguém que ela queria na sua ancestralidade, que ela pegou como sua ancestral. A gente tem outra que homenageia uma senhora que a criou por um tempo de vida, embora ela tivesse mãe e parentes. Então, assim, é a importância da mulher, mas não é só a questão da mulher de laços consanguíneos. É a mulher também de laços afetivos. E o que eu acho assim, muito importante no Velhas Sábias, a gente fala que a gente trabalha com a sororidade e a dororidade, né?
a gente segue porque a gente está de mãos dadas. Esse é o grande diferencial do Velhas Sábias. A gente trabalha de mãos dadas. E a dororidade, por quê? Porque não é fácil, né? Você resgatar algumas histórias que mexem, então, no fundo da nossa alma, né? E a gente precisa da outra ao nosso lado para nos ajudar a curar um pouco essas dores que a gente vai cavucar lá no baú das famílias, né? A coisa não é simples, Sidney. A gente mexe com valores, com dores, mas a gente precisa disso também. A gente precisa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Precisa mexer na ferida, não tem jeito, né? Não, enquanto a gente não mexe na ferida, ela não cura, né? Essa Isso. que é a verdade. A gente precisa. A Brina escreveu aqui, olá, olha, Cílio, quando a arma do traficante for um livro, o preconceito for amor, esse mundo será um paraíso. É verdade, Muito Brina. bom. A Brina sabe muito bem o que estou falando, é isso mesmo, né? E até falando em traficante aqui, até me lembrei de uma história, também está no livro, de uma das manejadas que passou por uma coisa dolorosa, perdeu 2 filhos, assim. Olha, sim, é uma história triste demais. triste. E de superação absoluta, né? Porque essa mulher conseguiu seguir em frente, né? Ela conseguiu seguir em frente. Por isso que eu recomendo, corram atrás do Velho Sábio, é uma experiência ímpar, fantástica. Você não vai se arrepender. É incrível, incrível. Dilma, eu vou fazer uns recadinhos agora. Não sei se você quer preparar, quer ler alguns poemas, alguma coisa, fica à vontade. Eu vou ler os poemas, depois eu passo para você se quiser ler alguma coisa. E aí tem aquela minha pergunta final, viu? Então, vou dar uns recadinhos agora, tá bom? Fica à vontade. Tá ótimo, meu querido. Eu quero falar que na próxima semana a gente vai ter mais um encontro Essas Mulheres. E eu vou ter o prazer de receber aqui a querida Edna Almeida, escritora, poeta, essa baiana fantástica, está aqui na live, aqui, nos dando o prazer da sua presença. Vai ser uma conversa maravilhosa. Terça-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio. Vamos conversar com Edna Almeida, essa baiana escritora fantástica, poeta fantástica. Não percam. Está todo mundo convidado. Convido você, Dilma, e todo mundo que está aqui na live. Vai ser uma live maravilhosa, viu? E quero falar, como sempre, falar da minha parceria com a editora Voz de Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura, que nós temos uma parceria com o projeto Lê Faz Crescer, que são textos que foram publicados no meu blog Tamacari, na seção Lê Faz Crescer, na qual eu convidei pessoas de várias áreas para depoimentos falando das suas experiências como leitores. E a gente conseguiu reunir vários textos para levar para esses e-books, são 3 e-books, então é uma quantidade enorme de textos, e você pode acessar de graça lá no site da Editora Voz de Mulher, editoravozdemulher.com.br, e é uma experiência maravilhosa. Conheci a experiência do pessoal com a leitura, é fantástico, vale a pena para você que tem escola, dá aula, para você mesmo, para entender, é uma experiência maravilhosa, viu? Então, acompanhe. Como acompanhe lá a Editora Voz de Mulher, que é um trabalho maravilhoso da minha querida amiga Thelma Ventura, assim como a Vânia Clara, da frente da Sara Vaz, que é escritora e também está à frente dessa editora, como a Sandra Regina, outra poeta, à frente da editora Fêminas, tem a Litera Books, da minha amiga Luísa Novaes, está à frente, é um trabalho maravilhoso. Tem a Editora Infinita com a Adriana Mairim, lá em Portugal, que divulga lá os escritores brasileiros, as escritoras. Tem também a Livraria Mulherilda da Silva Schmidt, é um trabalho fantástico. Tem a Carol Tomás, que é um trabalho legal com as mulheres nas vozes delas aqui na internet, no Instagram, é um trabalho fantástico. Acompanha essas mulheres. Tem a Editora Infinita aqui de Floripa com a Leonilda Fernandes, que é um trabalho maravilhoso também. Enfim, tem a Tereza Mota, lá no Rio, com a Ibis Livres, aí no Rio de Janeiro. Não sei se você conhece a Tereza Mota, Dilma. Sim, claro. Está frente de uma editora também. Acompanha essas mulheres que estão à frente de editora, faz um trabalho maravilhoso, viu? Fantástico. Assim como acompanha as Edourados, que eu sempre falo toda semana aqui, porque é um coletivo fantástico, um coletivo liderado pelas minhas queridas amigas, super poetas, a Patrícia Cacau e a Marta Cortesão, acompanhe. É um trabalho maravilhoso. Lindo. Pessoal das Edouradas. O blog Seminário Conexão, o Edouradas com 3 e-books, você pode baixar lá no perfil lá das Edouradas, aí no Instagram, que vai ter lá no bio lá o link.
3 e-books. O terceiro é o primeiro tomo das Bruxas, do Ventre à Vida. Trabalho fantástico, mais de 100 poetas, trabalho maravilhoso. A Dilma está lá, fantástico, viu? Tem também o blog Feminina Conexões, que é coordenado pela Marta Cortesão, que tem várias pessoas escrevendo muito lá, Maravilhosa. textos maravilhosos. Tem também, Lançando livro novo agora, Marta Cortesão, Meu verdade, a Silêncio Lambe a Tua Marta, Orelha. obrigado pela lembrança, O Meu Silêncio Lambe a Tua Orelha, Lambe se a eu não Tua estiver enganado. Orelha. Já comecei Grande, a ler, já estou me deliciando. a Marta é fantástica, escreve demais. Tem também a revista Barge, que eu tenho falado agora, também faço parte lá da área de marketing, uma revista cultural muito legal, vale a pena conhecer. Então, acompanhe essas mulheres, trabalho que é fantástico, vale a pena. Leiam mulheres, cada vez que uma mulher escreve, um algema do patriarcado se quebra. É Opa! importante. Então, é isso, viu? Não percam essas mulheres. Eu quero falar também, não posso esquecer, que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, você pode acessar depois. Aliás, Dilma, se você quiser, eu posso mandar para você essa live, você pode aí baixar aí no seu feed, aí no seu Instagram, viu? No seu perfil, se Sim, você quiser, tá bom? Eu claro mando que eu quero. para você, tá? E quero falar também que essa live é para o YouTube, nosso canal no YouTube, canal do Blog Tabacaria Essas Mulheres, na quinta-feira, 10 da manhã, a live vai estar disponível lá. Então, eu peço quem puder entrar no canal, se inscrever, curtir, compartilhar o canal, um canal que a gente está começando, quero colocar mais material novo. Não comecei ainda porque o meu começo ainda foi bem complicado, com problema de saúde, com 3 cirurgias, mas daqui a pouco a gente bota tudo em ordem lá. E eu quero avisar também que a gente está com um kit aqui, no Blog Tabacaria, Essas Mulheres, que é essa velinha aqui, ó, vela aromática, ó, uma bem legal, vela aromática, mais o marcador de textos aqui do Blog Tabacaria Essas Mulheres, ó, tá? É um kit legal, vai uma vela dessa aromatizada mais o marcador de texto, R$ 29,90 mais o frete. Para quem quiser ter uma leitura aromatizada, para perfumar a leitura e a alma, e também para ter um marcador para marcar o texto, a gente não se perdendo tempo, e quiser contribuir com o projeto Essas Mulheres, a gente agradece. Quem puder contribuir, a gente agradece, viu? E se você alguma coisa, não era isso que eu queria avisar, agradeço a todo mundo. E, Dilma, não sei se você quer ler algum texto, alguma poesia, quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Antes da nossa pergunta final, Quero sim. fica à Eu quero vontade. agradecer a todas e todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada por participarem da nossa conversa, do nosso papo tão descontraído, tão gostoso, onde a gente pôde falar de tantas coisas. Agradeço muito a todo mundo que esteve aqui com a gente. E agradeço a você, Sidney, infinitamente. Mas eu vou ler Imagina, então para eu que vocês agradeço. o poema que abre o prefácio do Velhas Sábias 3, né? Que fui eu que escrevi. Eu inicio o prefácio com um poema. O poema se chama Ela, a Sábia. Uma mulher lança sementes. Ela está tecendo a vida. Os fios são invisíveis, mas todas as mulheres sabem como encontrá-los. Algumas vezes ela caminha, em outras ela voa, se arrasta pela terra ou mergulha nas águas e vai fundo. Ela une com sua força e sua ternura os fios que regem o mundo. Misturados aos fios, enrola seus sentimentos e saberes, que pouco a pouco serão recolhidos para novas tessituras. Ela é mãe, vó, bisavó, madrinha, sogra, irmã, cunhada, tia, vizinha, amiga, prima. Ela é a sábia, ela é a ancestral. Ela é a mulher que estende sempre o colo, o coração e a mão que conduz. Ela é a mulher que, de onde quer que esteja,
nos alimenta e estimula com seu exemplo e sua luz. Que lindo, Dilma, que lindo, que lindo, que lindo. Obrigado por esse momento tão bonito, tão especial. Obrigado, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sidney. Muitíssimo obrigada. A Maria Soares, que é também uma enluarada aqui, escritora fantástica lá do Nordeste, que está em São Paulo. Seja bem-vinda, Maria Soares. A Rosana escreveu aqui, que conversa maravilhosa, linda essa live. Parabéns, Dilma. Obrigado, Beijos, Rosana. A Dilma é fantástica. Rosana. Aí ela escreveu aqui, obrigada, Cine, por esse momento tão especial. Imagina, Rosana, eu agradeço a sua presença e a Dilma é fantástica, porque a Dilma é fantástica, faz qualquer live, fica maravilhosa. A Georgia Rodrigues, treinadora, falou aqui, Dilma querida, seja bem-vinda, Georgia. Beijo, Georgia, beijo. Georgia fala lá do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul, está mais perto de mim, então. Ela é escritora? Ah, ela tem um trabalho fantástico com mulheres. Ela é mentora, ela é uma pessoa excelente para uma boa conversa também, Sidney. Ah, que legal, Georgia. Vou adorar conversar com você, seja bem-vinda. É isso, que legal, bem legal. Dilma, então vou fazer minha pergunta final, que já virou um quadro aqui, é o quadro Batom no Espelho. É o seguinte, Dilma, você, essa mulher extraordinária que a gente conhece, com toda a sua trajetória de poesia, como professora, como escritora, com tudo. Imagine que você se imagina um quarto com um espelho, e eu quero saber que mensagem vocês colocariam nesse espelho. Você escreveria de batom. Pode escolher a cor do batom. Que mensagem você deixaria? Pode ter uma poesia, uma mensagem. Pode até xingar se quiser, à vontade. O espelho é seu. O que você deixaria nesse quarto do espelho do Essas Mulheres para a gente? Meu batom seria vermelho. E eu diria para mim mesmo, obrigada por ter se reconstruído. Que lindo, Dilma, que lindo. É de ficar emocionado, viu? Que lindo, que lindo. Obrigado, que lindo, emocionado aqui. Entrou aqui a escritora Juliana Rosa, que é uma grande escritora, faz um trabalho maravilhoso, também está na revista Paz, lá na área de marketing, diretora de marketing. Em breve vai estar aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda, Juliana Rosa. Então, boa noite aqui para a gente. Obrigado, boa noite para você também, Juliana Rosa. Seja bem-vinda. Entrou aqui Nicole Bele Rosa, seja bem-vinda. A Jorge que mandou aqui florzinhos. A Maria Donizete colocou aqui batendo palmas. A Juliana Rosa adorou sua frase, escreveu que bela frase. Obrigado, Juliana Rosa. E parabéns pelo trabalho que você faz, viu? Acompanhando você, com o coletivo Tigres, é incrível, tá lindo, viu? Além do seu trabalho como escritora na revista Barney, parabéns. É uma mulher fantástica, viu? Parabéns. Em breve a Juliana vai estar aqui também nessas mulheres. Então, nós estamos chegando no final da nossa live. Dilma, eu quero agradecer a todo mundo que estava aqui na live. Sigam a Dilma, viu? Aliás, quem quiser adquirir seus livros, comprar seus livros, faz em contato com você, com a editora, como é que faz, Dilma? Sim, não, contato direto comigo, Sidney. E querem conhecer um pouquinho mais da literatura brasileira, que não aparece na grande mídia, vão até o YouTube, canal Dilma Barroso, vocês vão conhecer muitos escritores brasileiros e com certeza alguns vocês ainda não conhecem. Procurem lá, vão lá. Que legal, entre lá. Eu tenho que entrar mais no teu canal aqui. É tanta coisa do canal, mas eu vou entrar lá. O teu canal é bom, eu sei que você dá um show. Viu? Entra lá no canal Dilma Barroso no YouTube. Viu? Então, agradeço, sigam a Dilma. E quem está me conhecendo hoje, se quiser me seguir, ser meu companheiro aqui nas redes sociais, será bem-vindo. Vai ser um prazer tê-los aqui como companheiros de redes sociais, viu? E essa live, Dilma, sempre tem um pessoal que assiste depois, tem um público que assiste depois da live gravada. Então, acompanhem a Dilma, que ela faz um trabalho maravilhoso no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, se puder adquirir os livros delas, porque é um trabalho maravilhoso, viu? Dilma, eu quero te agradecer mais uma vez. Foi uma live maravilhosa. Amei conversar com você, sempre um aprendizado. É bom demais te ouvir, toda essa tua elegância, tua classe, essa tua consciência social, consciência como mulher. É um aprendizado, viu? Eu saio feliz daqui, saio renovado e muito feliz, viu? Obrigado. Um brinde a você, Dilma.
Um brinde na nossa homenageada do dia, a Jacina Passos e todas as mulheres das velhas sábias. Um brinde, viu? Obrigado, Dilma, mais Um uma brinde a vez. todos Adorei nós. estar aqui com você. Amei. Muito obrigada, eu quem agradeço. Boa noite a todos e todas. Muitíssimo obrigada, Sidney. Eu que agradeço. O Mário sempre falou aqui que já está seguindo. Obrigado, Mário. Obrigado. Então é Beijos, isso. Mário. Obrigado. Um beijo. Até semana que vem. Obrigado, Dilma. Até semana que vem. Foi um prazer estar aqui com mais um Essas Mulheres, conversando com essa extraordinária Dilma Barroso. Obrigado, Dilma. Tenha certeza que você tem um amigo aqui, viu? Conte comigo sempre. Obrigada, à disposição também. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Até Tchau. semana que vem.